Então, bom dia oficialmente, né, para todos. Obrigada pela presença, né? A gente está muito feliz aí com as inscrições, né? Todo mundo interessado aí num tema que é sensível para todos nós, né? A gente está aprendendo todo mundo na mesma página aí, né, com essa nova geração. Então, eu sou a Angélica, eu sou psicóloga de formação. Eu sou pós-graduada em gestão de pessoas e sou coaching também. Eu atuo na área de RH há mais de 30 anos, né? Meu foco sempre foi treinamento e desenvolvimento e a captação, hunting, né? Então, pessoas nunca foi, sempre foi o foco, né, do meu trabalho. Então, a gente vem aprendendo aí muito, né, com as novas gerações, né? E aí, Vamos acompanhando as transformações, né, Angélica? A gente vem acompanhando as transformações, e eu, junto com a Simone, né, somos aí fundadoras da BIP, porque, num determinado momento, né, se a gente viu a necessidade de ter, né, uma liberdade maior, uma autonomia maior para fazer as coisas da forma como a gente achava que tinha que ser. Um pouco da Gen Z também, né? Acho que a gente foi um pouco de Gen Z também, né? De trabalhar com propósito mesmo, né? Então, de fazer as coisas da nossa forma, dentro do nosso propósito, com a nossa visão de gente, de pessoas, né? Então, a gente optou por trabalhar juntas, né, dentro da nossa própria empresa, para transformar vidas, né? Então, esse é o nosso objetivo mesmo, ter esse olhar mais humano, né, fazer um trabalho diferenciado dentro do que o cliente necessita, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, eu acho que isso é bacana. Sim, bom dia a todos de novo, né? Para quem ainda não falei, bom dia. Eu também sou psicóloga de formação, assim como a Angélica, mas a minha carreira toda foi dentro da área de RH, né? Cheguei a atender um pouco na clínica, depois que a gente se forma, a gente sempre tenta, né? Mas acho que tem pessoas que se adaptam e outras não, e eu fui uma das que não se adaptou com a clínica, né? Existe um dinamismo dentro da área corporativa que, para mim, na clínica falta, né? Então, vim para o RH e desde então trabalho dentro da área. Já vão aí um pouco mais de 15 anos dentro da área. E sempre trabalhei com subsistemas de RH mesmo, né? Então, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, né? Passei por algumas empresas e já há 5 anos estou com a Angélica aí na BIP. Dentro além, né, da formação de psicóloga, também tem a formação como coach, né, gestão de pessoas, psicopedagogia institucional, que é mais voltada para a parte de treinamentos. Então, eu também tenho esse foco em pessoas, como a Angélica comentou. E por que nós trouxemos esse tema, né, tão sensível para todos? Porque nós temos percebido, nós trabalhamos muito com recrutamento e seleção, né? E nós temos percebido que nós estamos numa fase bastante difícil nas contratações, né, Angélica? A gente percebe isso. Não falo só na busca do candidato, mas a gente ouve, né, histórias dos nossos clientes, de situações que acontecem e tudo mais, da dificuldade de adaptação, às vezes, desse público dentro da empresa. Então, nós viemos percebendo que essas mudanças, né, que essa integração dessa nova geração dentro do ambiente que nós temos hoje nas empresas, ela tem sido bastante difícil, né, e aí isso gera problema de adaptação, isso gera dispensas, isso gera, às vezes, conflitos, né? Custo, e aí a gente resolveu trazer o tema com algumas dicas aí que podem ajudar vocês, né, na gestão dessas pessoas, na inserção dessas pessoas dentro da cultura da empresa, como que o líder pode atuar para trazer isso mais de uma forma um pouco mais leve, né, porque é uma geração que, né, já faz parte do nosso mercado, né, e a gente vai ter que aprender a lidar com a forma deles também. E aí eu vou deixar a palavra com a Angélica para ela iniciar com vocês, e depois eu também, mais da metade para o final aí, eu volto para falar, tá bom? Então, aí, ouvindo essas dores, né, sentindo essas dores e ouvindo essas dores dos nossos clientes, a gente resolveu preparar esse encontro, né, para trocar experiência mesmo, para ouvir sugestões e, assim, a gente ouviu muito, né, muita reclamação, a gente vem ouvindo o nosso cliente, vem ouvindo também os nossos candidatos, né,
e tentando entender o que eles estão buscando, né, e tentando encaixar eles de alguma forma. Então, esse encontro, eu acho que vai ser bem produtivo, porque é para quem atua com liderança, os RHs, né, e quem está no front de desenvolvimento de pessoas, eu acho que a gente precisa olhar para esse tema com um olhar mais atento, né, e esse tema, de fato, é um tema urgente, porque a geração Z já é a maioria, né, nos nossos processos seletivos, a gente tem a maioria dos nossos candidatos dentro dessa geração, né, nos processos seletivos, só que essas pessoas ainda são minoria na parte de liderança, né, então como que a gente prepara os nossos times, como que a gente faz lá, eu como líder, como que eu vou preparar meu time para receber pessoas da geração Z, como que a gente vai motivar essas pessoas, como a gente vai reter essas pessoas, né, e como a gente vai evitar conflitos, porque é inevitável que acabe acontecendo, né? Então, é o que a gente, né, trouxe para essa discussão de hoje. Então, que vocês fiquem muito à vontade, assim, para perguntar, né? Colocar suas dores aí no chat, para a gente poder responder lá no final. Fazer essa troca é importante, porque quanto mais vocês trazem, né, vivências que vocês estão tendo aí no dia a dia mesmo, mais rico vai ficar o nosso bate-papo. Então, já coloca aí as perguntas, e se vocês puderem, né, e lembrarem de alguém que está passando por essa situação, já manda o link para essa pessoa também entrar no bate-papo e já aprender com todos nós juntos, né, construindo aí esse cenário, tá? Então, falando um pouquinho da geração, né, dessa geração Z. Ela nasceu entre 1997 e 2012, e em 2025 ela representa 27% da força de trabalho global, mas daqui 10 anos, né, ela será a maioria, essa geração será a maioria dentro das empresas. E o que a gente vai fazer? Porque 10 anos parece longo, mas não é. Daqui a pouquinho, a gente já vai ter a geração Z dominando aí todas as pontas, né, na liderança, na parte tática, né, então a gente precisa, o quanto antes, aprender a lidar com esses perfis, né, então essa geração, ela é um pouco diferenciada, porque ela já nasceu no mundo digitalizado, né, informatizado. Nós, da geração Z, a gente ainda foi pegando as transições, né, mas essa geração, ela já nasceu no computador, no celular, enfim. E aí, ela pegou um dinamismo maior, ela pegou crises, né, sociais, ambientais e sanitárias, e isso foi moldando uma visão de mundo nelas, né, nessa geração, mais pragmática. Então, eles são mais pragmáticos, eles têm um forte senso de urgência, mas também eles têm eles têm uma régua lá em cima, né, de ansiedade, né, altos níveis de ansiedade, de exigência e cobrança, né, por um significado e propósito dentro do que eles vão fazer, dentro do que eles vão executar. Sempre tem que fazer sentido, tem que ter uma lógica, né, senão eles não ficam, né, para eles tem que fazer sentido. Então, segundo o relatório que a gente pesquisou da Udemy, os jovens dessa geração querem 3 coisas acima de tudo aí, o que é mais importante para eles? Feedbacks frequentes, então a gente tem que estar sempre dando esse feedback para saber se eles estão indo bem, como que está fazendo, se está fazendo bem, tem que falar, né, oportunidades reais de crescimento, então eles precisam de um plano de carreira, saber quando isso vai acontecer e o que eles têm que fazer para alcançar aquele cargo, aquela posição ou um aprendizado, tá? E esse trabalho, ele precisa fazer sentido, então são 3 coisas que fazem parte aí dessa geração Z, que são importantes, e a gente precisa estar de olho, né? Tá sensível aí a esses temas, tá bom? E aí, o problema, né, maior é que 67% dos líderes, né, da nossa liderança se sentem despreparados para lidar com esse tipo de perfil, né, com essas novas demandas comportamentais, porque é bem diferente de todas as outras gerações, né? Então, assim, eles vieram, de fato, para revolucionar, né? E aí fica difícil a gente acompanhar com tanta rapidez. Então, tem essa questão do etarismo, falhas de comunicação, gestão inflexível, né? Então, todos esses acontecimentos têm gerado atritos, né, dentro da equipe e baixa retenção de talentos. Então, o líder hoje, ele tem que tem que buscar esse conhecimento, tem que buscar esse desenvolvimento para poder equilibrar esses pratos, né, e essas gerações
diversas que tem dentro da equipe hoje, que é o que a gente está vivendo no mercado de trabalho, uma equipe com praticamente todas as gerações, tá bom? Então, se vocês já sentiram esse choque de geração, né, no seu time, comenta aqui com a gente, né, sim ou não, para a gente ter uma noção de quem está passando por isso, né? Quem tem uma equipe multidisciplinar, mas também com faixas etárias diferenciadas, né? Para a gente poder entender aí e focar, talvez, em algum problema mais específico de vocês, tá? E aí, como que a gente vai lidar com essa, como a gente vai liderar, na verdade, essas múltiplas gerações, né? A gente estamos aprendendo, né? E hoje a gente tem muitos times, né? Como eu falei, que tem essa diversidade. Então, assim, a gente tem equipe que tem os boomers, que é o foco em estabilidade e lealdade, né? Que é um perfil estudado já, né? E a gente tem a geração X, que busca autonomia e resultado. A gente tem os millennials, que querem flexibilidade e sentido. E a gente tem a geração Z, que priorizam o equilíbrio, o crescimento rápido e a autenticidade. A gente tem tudo isso dentro de um time só. Então, assim, para a liderança hoje, quem está na liderança é um grande desafio, né? Eu acho que talvez seja um dos maiores desafios que essa pessoa já teve ao longo da sua carreira, né? E o erro mais comum, né, da liderança é, de fato, tentar ser o mesmo líder para todas essas gerações, e isso não vai funcionar. Então, eu preciso sempre esse líder, ele precisa olhar, né, a necessidade, estudar, né, a necessidade de cada geração, e tentar trabalhar individualmente com cada subgrupo, né, ou com cada pessoa. Às vezes eu tenho lá 5, 10 pessoas, mas eu preciso entender o perfil, né, o que motiva essas pessoas dentro da minha equipe e trabalhar de forma diferenciada, né, para que todos se sintam valorizados, né, que recebam uma orientação clara, metas tangíveis e retorno constante. Então, cada geração vai exigir ou vai se motivar de forma diferente. Então, o líder, ele precisa fazer a lição de casa, precisa estudar, né, esses perfis e, de fato, atuar de forma diferenciada com cada um deles, tá? Aí, o que a gente percebeu nos nossos atendimentos, né, que isso é uma frequência, né? Assim, os conflitos surgem quando as expectativas não são alinhadas ao estilo de comunicação. Então, isso acaba chocando e desmotivando toda uma equipe. Por quê? Porque o líder não está preparado, ele não está fazendo essa leitura de perfil. Então, o ponto-chave, acho que desse bate-papo, o ponto-chave dessa liderança é, de fato, entender a sua equipe, entender essa parte do etarismo mesmo, onde que eles estão posicionados e o que eles esperam, para que esse gestor consiga achar um objetivo, né, para cada um, uma meta para cada um, uma forma de motivar, né, cada um da sua equipe, tá? Então, às vezes, né, o que acontece? O gestor, ele fala de uma forma geral com toda a equipe, mas, por exemplo, a geração Z vai achar que ele está sendo distante, está sendo frio, né, porque a geração, o X, né, o boomers, o X e os millennials, eles vão entender, né, eles encaram isso de uma forma diferente, mas a geração Z não, ela precisa de uma comunicação mais clara, uma comunicação mais próxima, uma liderança mais próxima, né, então a gente não pode ficar só delegando e não acompanhando o que eu estou delegando, tentando entender se está com alguma dificuldade, se no meio do caminho precisa de alguma ajuda. Acho que é isso, né, Sim? Que a gente tem visto aí. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, né? A gente percebe que não existe um estilo único, né? Talvez, né, até pouco tempo atrás, nós conseguimos fazer a liderança com um único estilo, né? E hoje já fica mais difícil, porque como nós temos multigerações no mesmo ambiente, então fazer o mesmo tipo de liderança para todos não vai ser eficiente, né? Porque enquanto eu vou ter os boomers que vão ter um foco diferente da geração X, que já é mais autônoma, que já é mais focada em resultado, e os millennials, e também agora a Z, que já vem com foco de propósito, de busca de equilíbrio de vida pessoal com profissional, se a gente não consegue fazer a leitura de quem é que está em cada uma dessas caixinhas e trata todo mundo igual, eu vou desmotivar um ou outro,
né? E é claro, né, que a gente tem que manter uma régua de justiça e tudo mais, também não dá para, né, favorecer um ou outro, né? Não é essa a ideia, mas é que a gente consiga entender a necessidade de cada um da nossa equipe para liderar da forma mais correta. Dá muito mais trabalho, né? Isso é fato. Sim. Hoje, ser líder é muito mais trabalhoso do que era no passado, né? Do que era há 10 anos atrás, por exemplo, porque vocês que são líderes hoje, os RHs das empresas, enfim, vocês estão pegando uma fase hoje nunca vista, né? Nunca vista, porque a gente tem 4 gerações convivendo no mesmo ambiente, 4 gerações produtivas que ainda vão ficar por um tempo convivendo no mesmo ambiente. Então, onde que a gente vai atuar para que a gente consiga reter essas pessoas, que a gente não tenha perca de colaborador com tanta facilidade, perca de talentos e tudo mais, né? Porque esses jovens que estão vindo, existe também muito preconceito ainda do mercado, porque eles são instáveis, mas eles são a realidade daqui para frente, né? E eles vão ser, como a Angélica falou, vão ser a força motora do mercado de trabalho daqui a 10 anos muito grande. Então, a gente vai precisar se adaptar a essa nova realidade, né? Não adianta a gente só brigar contra ela e tentar trazê-los para um formato que a gente estava acostumado. Transformar eles, né? É muito mais difícil a gente transformá-los, porque eles cresceram numa época diferente, com tecnologia, com crises, acontecimentos históricos e tudo mais, que trouxeram esse senso de urgência, de propósito, estilo de vida e tudo mais. Então, para a gente mudar isso é muito difícil. Então, a nossa forma de gestão é que vai precisar se adaptar para cada tipo de geração que a gente tiver na equipe, tá? Então, acho que mas basicamente isso que você falou mesmo. E aí a dica que fica, né, a primeira dica que a gente deixa, né, é uma dica fundamental, que é adaptar a nossa linguagem, né, o líder, ele adapta a linguagem e o estilo à geração que ele tá gerindo, né, os diferentes tipos de geração. E essa liderança, ela precisa, de fato, ser fluente em multigeracional, que a gente fala, né, porque, de fato, você precisa entender como que funciona cada geração, né. E aí, essa nova liderança, ela precisa ter essa empatia, né, estratégica, ela tem que ser estratégica também e inclusiva, né? Então, eu acho que é esse trio aí que a gente tem que permear, né, que caminhar. Então, para atrair, engajar e reter a geração Z, a liderança hoje, ela precisa desenvolver algumas competências chaves, que é a escutativa. Eu acho que não é só, a gente não está falando de geração Z, eu acho que falando num todo mesmo, né, falando em competências de uma liderança, independente se é geração Z ou não, mas a geração Z, ela requer mais essas competências, que ela cobra isso, né? Ela cobra isso, né? As demais não cobravam, elas eram, elas aceitavam mais, sem questionar. A geração Z, ela vai questionar, se você não tiver, ela vai questionar, ela vai te cobrar. Então, ela precisa, né, esse líder, ele precisa ter uma escutativa, né, e além de ouvir, demonstrar, de fato, compreensão genuína para as questões, né, para o que está sendo trazido, né, para esse líder, né, inteligência emocional, muita inteligência emocional, né, saber gerir as emoções, porque essa geração, ela é mais sensível, ela é muito sensível, muito observadora, então precisa desenvolver essa inteligência emocional, uma comunicação não violenta, que é algo que está muito, né, muito gritante no mercado de trabalho, né, se fala muito, a gente já deu várias palestras aí em vários clientes sobre a questão da comunicação não violenta, né, feedback estruturado, então, assim, você precisa ter, de fato, os gaps, o que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, o que tinha que ter feito, por que não fez, então tem que, de fato, estruturar e fazer sentido esse feedback, para que seja um feedback construtivo, no sentido de ele entender onde está o gap, onde falhou, onde deixou de fazer, e por que precisa fazer, qual é o propósito, né, daquele trabalho, daquela tarefa, daquele projeto, não é simplesmente tá bom, tá ruim,
né? Tem que, de fato, ter um foco em melhoria, né? Então, tem que fazer sentido esse feedback, tá? E aí, a gestão com propósito, né? Que é conectar tarefas com sentido maior, né? Um projeto maior, algo que vá, por exemplo, que tenha um cunho social, vai fazer bem para quem, por quê, né? Então, tem que, de fato, fazer um sentido, não é só fazer por fazer, né? Tem que, de fato, ter um objetivo, né? Uma meta e beneficiar, talvez, um conjunto de pessoas, uma sociedade, o entorno. Então, são essas as habilidades que, de fato, o líder hoje, né, precisa desenvolver urgente para que ele consiga lidar mais facilmente, né, com essa diferença de gerações que ele tem dentro de uma mesma equipe, tá? Então, a gente vem trazer também algumas dicas, né, de mentoria reversa, por exemplo. Quando você tem muitos conflitos dentro da própria equipe, né, você colocar, por exemplo, a geração Z, eles são muito tecnológicos, eles têm uma facilidade muito grande para aprender, para descobrir, para fazer sozinho, né, em aplicativos, né, ferramentas tecnológicas, e as outras gerações nem sempre vão ter as mesmas habilidades. Então, se você colocar eles para trabalharem juntos, um aprender com o outro, aquilo que ainda não está bom, né, tipo assim, a geração X às vezes tem um pouco mais de dificuldade, e aí a geração Z vai ensinar para ele algumas técnicas, algumas coisas, alguns macetes, até para mexer no celular a gente pede para o filho, não pede? Ai, filha, me ajuda aqui, eu fiz alguma coisa errada, me ajuda aqui, eu vivo chamando a Marcela para isso, né? E aí eles sabem mexer muito mais facilmente do que nós, né? Então, a natureza deles essa, né? Então, dentro de uma equipe, é legal trazer a maturidade de uma geração boomer, a maturidade de uma geração Z, a maturidade e a postura profissional, né, de um milênio, para que a geração Z também amadureça e vai aprendendo aí algumas coisas que precisam ser desenvolvidas nesse perfil da Z, né? E a Z também tem coisas que eles sabem fazer muito bem feito, e que podem ensinar. Então, a gente fala que essa mentoria aí reversa também que ajuda bastante, né? Quando o líder ele coloca as pessoas da mesma equipe, né? Para interagirem aí umas com as outras, tá? Então, isso pode ser aí um grande aliado dentro de uma equipe também, tá bom? Uma outra ferramenta também que pode ajudar são os planos de carreira, os planos de carreiras ágeis, né? Então, mostra claramente, porque assim, precisa ter clareza e transparência. Então, não adianta eu ter um plano de carreira que ele não sabe quanto tempo ele vai ser promovido, o que ele precisa para fazer, para galgar cargos dentro da empresa, porque muitas vezes as empresas falam que tem plano de carreira, mas aquilo ninguém sabe, ninguém viu, não acontece, enfim. Então, para a geração Z, ter esse plano de carreira é essencial, ele precisa saber para que ele entrou ali, quanto tempo ele vai durar fazendo aquela atividade ou aquele cargo, e de quanto em quanto tempo ele vai poder galgar outros cargos, outros salários, outros desafios, e o que ele precisa fazer. Ele vai precisar estudar, ele vai precisar se capacitar, que capacitação ele vai precisar fazer. Então, isso tem que estar muito bem desenhado para ele. Então, não adianta só fazer por fazer, ter um plano por ter, não, tem que de fato funcionar. Aquilo tem que ser uma ferramenta... ele precisa saber qual é o próximo passo, né? Porque eles são ansiosos de natureza, porque eles já nasceram num ambiente digital, então tudo contribui para essa ansiedade exagerada dentro deles. Então, se eles não sabem qual é o próximo passo, isso vai gerar mais ansiedade ainda. Então, eles precisam dessa segurança de saber qual é o próximo passo, né? O que eu preciso fazer? Eu estou no caminho certo? Eu estou recebendo um feedback construtivo, né? Então, ele precisa saber qual é o direcionamento e se ele está no caminho certo. Isso é muito importante. Então, a liderança ela precisa saber implantar, né, junto com a diretoria, na empresa, na medida do possível, ter... as empresas, na verdade, precisam se adaptar, né, precisam se desenvolver para poder manter e reter a geração Z daqui nos próximos 5, 10 anos, 20 anos, eles vão estar dominando o mercado de trabalho. Então, se as empresas não se adaptarem, eu não sei, eles não vão ter a mão de obra, o capital humano para poder executar
a tarefa tática, operacional, né, gerencial, não vai ter. Então, de fato, a gente está vivendo um momento muito atípico e aparentemente assustador, porque falou, nossa, a empresa vai ter que mudar tudo, né? Mas, na verdade, eu acho que no fundo, a gente, nós da geração X, a Boomers e a Millennials, a gente sempre desejou isso, mas a gente nunca teve voz, a gente nunca teve coragem, talvez, de confrontar, de falar, né? E a geração Z, eles têm essa coragem, porque a gente trabalhou muito para manter emprego, para pagar boleto, porque a gente tinha medo de perder o emprego, né? De estudar muito, de se dedicar muito. Porque eles fazem também planos a muito curto prazo, né? Por exemplo, você estava falando e eu lembrei aqui de uma situação, né? A gente ouve muitos cases de clientes. Uma cliente comentou, lembra do caso da estagiária, que ela entrou na empresa e ela ficou, acho que uns 6 meses, mais ou menos, e pediu demissão. E aí eles questionaram, né? Mas por que você está pedindo demissão? Tal. É porque eu tinha um plano de comprar um celular. E a partir do momento que ela juntou o dinheiro para comprar o celular e ela comprou o celular que ela queria, ela pediu demissão. Então, os planos são muito a curto prazo. Então, se eles não vislumbram um crescimento, como a Angélica falou, curto, né, eles acabam saindo, porque eles já realizei esse sonho aqui, então eu vou para o próximo e assim vai indo, né? Então, eles também têm essa característica, né, de fazer planejamentos a curto prazo, muito curto prazo. E a gente não foi educado assim, né? Assim, as outras gerações, elas tinham medo de perder o emprego, elas pensavam muito no futuro, de garantir sua casa própria, seu carro próprio. Hoje, essa geração, eles não querem casa própria, eles não querem ter carro. A gente está com uma vaga que precisa ter CNH. E aí é um pessoal dessa faixa etária mesmo, né? Dos 20 até os 30 e tal. E eles precisam dirigir o carro da empresa. A gente não está conseguindo, porque as pessoas não têm habilitação, eles não tiram mais carta. A primeira coisa que a gente fazia, quando fazia 18 anos, era tirar carta. Era, né? Muitos já dirigiam antes da carta. Hoje, a gente meu pai me ensinou a dirigir antes dos 18, para que quando eu chegasse nos 18, eu fizesse menos aula, pagasse menos aula para poder tirar a carta mais rápido. Então, foi meu presente de 18 anos do meu pai, eu ter a carta, né? E eu e os meus irmãos, foi o presente de 18 anos. Então, era um orgulho, né? O adolescente, né? O quase adulto, 18 anos, ter a sua habilitação. Hoje não tem mais, então a gente está com dificuldade, porque o pessoal nessa faixa etária, eles andam de Uber, porque eles não querem se estressar no trânsito. Né, eu acho que, de fato, eles descobriram uma forma de viver mais leve. Né, eu acho. E é uma coisa que talvez a gente tentou, mas não teve a coragem que eles têm. Eu não sei, né? É um pensamento aí que eu estou jogando, né? São coisas assim que eu observo e venho refletindo sobre o estilo de vida deles, né? Então, claro que não quer andar de Uber para cima e para baixo, se estressar no trânsito, né? Então, assim, é muito mais cômodo. E é que nem a menina, eu tinha o objetivo de comprar o meu celular. Já comprei meu celular, agora eu vou embora daqui, porque aqui não faz sentido. Eu estava trabalhando por dinheiro, porque eu tinha um objetivo. Agora eu vou procurar algo que faça sentido para mim. E tá tudo bem. Né? Só que nas gerações passadas isso não era normal. Né? Isso mas eu acho que para nós, empresas, né, a gente precisa pensar numa forma de reter, porque senão a empresa não vai chegar num ponto que não vai conseguir ter resultado, né? Porque treinar é muito caro, desenvolver é muito caro, né? E eles vão ser, como a gente falou, a força motora maior daqui a 10 anos. Então, como que a gente vai lidar com essa geração daqui para frente? Né? Então, acho que é isso. A pergunta, gente, que acho que fica aí para vocês, né, que vocês podem pôr aí no chat para a gente ver, o que é mais difícil hoje para vocês? É contratar, engajar ou reter? O que vocês sentem aí, né? E aí, posso seguir daqui, Angélica? Pode. Beleza. Então, entrando agora mais na questão da liderança mesmo, né, e até das estratégias que vocês podem adotar, eu lembrei de um outro case que foi interessante essa semana. Um rapaz que fez um processo com a gente de assessoria de carreira um tempo atrás, ele é gestor numa empresa, né? E ele nos procurou na semana passada, porque ele demitiu uma pessoa da equipe dele, que estava cumprindo aviso até, da geração Z, né? E aí ele falou assim, Simone, eu fiz esse desligamento e tal, né? Ele não se adequou aqui ao time, mas eu queria
né, dar de presente para ele um processo aí de mentoria e tal. E aí fui conversar com esse jovem, foi tão bacana porque ele se sentiu valorizado, né? Mesmo tendo tido esse desligamento, acho que a ação da empresa de ter olhado para ele, dado esse presente, claro, né? A gente sabe que não dá para fazer isso com todo mundo que de repente for desligado e tudo mais, mas ele se sentiu muito valorizado e reconhecido, né? Por mais que ele não estivesse na cadeira certa naquela empresa, eles olharam para ele de uma forma diferente e deram um presente para que ele possa se desenvolver e futuramente usar isso para um outro local. Então foi bem bacana, e o que, né, que eu queria trazer para vocês disso? Muitas vezes o que a geração Z busca é esse reconhecimento, é esse ser visto, ser notado, né, e é onde pode fazer a diferença. Não é necessariamente mudar todo o escopo do trabalho de vocês para só gerir o Gen Z, mas é vocês terem pequenas ações durante o mês, né, o ano e tudo mais com essa geração que vai marcando para ela que ela tem importância naquele ambiente onde ela está. Acho que isso é muito importante, né? O líder, ele molda a cultura, né? Então, quando o líder ele é inclusivo, ele consegue reter melhor a sua equipe, né? E aí ele também combate algumas outras coisas, os preconceitos, o etarismo, né? Como a Angélica falou, que é o preconceito em relação à idade, né? Racismo, capacitismo, né? E diversos outros tipos de preconceito que possam existir. Então, é um líder que é plural, e isso faz com que ele retenha também não só o Gen Z, né, mas outras gerações, mas principalmente o Gen Z, porque eles são mais voltados a essa questão social, né? Se você conversar com um jovem hoje, a gente percebe como eles são focados nisso, né? Nas questões sociais, nas questões ambientais, o quanto eles se incomodam, às vezes, de algumas falas que a gente tem, que para a gente é normal, mas eles já não aceitam, né? Porque eles falam, mas isso é preconceituoso, e para nós crescemos ouvindo determinada coisa, e para nós é absolutamente normal, né? Então, a gente percebe essas questões. Uma outra questão também dos Gen Zs, né, na questão da contratação ainda, porque nós também viemos percebendo, né, ao longo dos últimos anos, é que eles muitas vezes declinam de processos seletivos quando eles sabem da reputação da empresa. E hoje tem muitos sites que trazem isso muito claramente. Então, a gente tem a InfoJobs, né, que agora é o Pandapé, ele traz isso, tem lá para o candidato avaliar como é que foi a entrevista dele, para o funcionário avaliar como que é trabalhar naquela empresa, o Glassdoor traz isso, tem vários sites hoje que trazem uma nota nos sites, né, a respeito de como é trabalhar naquela empresa e a opinião de funcionários. Então, muitas vezes, esse jovem, antes de participar do processo seletivo de determinada empresa, ele vai pesquisar. Às vezes a gente acha que não, porque ele chega e fala na entrevista que ele eu não sei o que essa empresa faz. Às vezes ele nem sabe o que faz, mas ele já pesquisou a reputação. Então ele sabe se é bom ou não trabalhar lá. Ele vê a localização, né? E aí muitas vezes né? Oi? Eles declinam, já teve casos, né, assim, da pessoa desistir da vaga quando a gente abriu a empresa, eles desistem da vaga porque eles não querem trabalhar naquele, porque ele já fez toda uma pesquisa e aí eles não querem, entendeu? Porque não faz sentido. Não porque a empresa é ruim, não é isso. É porque não faz sentido para eles, isso, né? Então, às vezes nem só às vezes não é nem só a reputação da empresa, às vezes a reputação da empresa é boa, mas às vezes o negócio da empresa não faz sentido para o propósito deles, e eles não querem trabalhar lá, né? E isso acontece, né? Acontece com mais frequência do que vocês possam imaginar. Eles desistem porque aquilo não faz sentido para ele. Eu não quero trabalhar nesse mercado, não faz sentido para mim, não tem a ver com o meu objetivo de vida, e eles declinam. Enquanto a gente, né, como a Angélica comentou, tinha um foco, eu preciso trabalhar na nossa época, eu preciso trabalhar porque eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero deixar alguma coisa para os meus filhos, eu tenho que construir uma carreira, eles focam hoje. Então, hoje, para eles é importante. Se não faz sentido para o propósito, eles simplesmente não vão, né? Então, essa é uma das coisas. Então, propósito e diversidade fazem parte do discurso dessa geração. Um outro exemplo que a gente tem visto aí de prática nas empresas, que é bem bacana, são esses comitês intergeracionais. Então, o jovem, ele vai ter a oportunidade de trazer a opinião dele, né? Então, muitas vezes, alguns eventos que podem ser criados dentro da empresa trazer essa oportunidade deles discutirem assuntos que eles acham que, de repente, a empresa acha importante e colocar ali para a liderança, para os pares, como que ele vê aquela situação. De repente, eles podem contribuir com visões sistêmicas interessantes que, às vezes, a gente não consegue ver, né? Então, tem funcionado em algumas empresas, a gente tem lido sobre o assunto e tem ocorrido aí de forma bem produtiva.
né? Então, alguns pequenos ajustes aí, muitas vezes eles fazem a diferença no processo e ajudam, né, a reter essa geração. O que a Gen Z valoriza, né? A geração Z, ela valoriza flexibilidade, transparência, feedback constante e investimento em crescimento, tá? Então, por mais que, às vezes a gente tem ali, parece que tá meio anuviado, né? A gente ainda não sabe muito bem como que eles, o que eles valorizam e tudo mais, a gente tem percebido que empresas que têm esse perfil, elas acabam retendo mais, tá? E aí a flexibilidade, ela pode vir de várias formas, tá? Então, às vezes, mas a minha empresa, ela não oferece um home office, por exemplo, mas a gente tem um horário flexível. Isso pode ser vendido num processo seletivo, tanto pelo RH quanto pelo gestor, como uma forma de retenção desse talento, né? É uma geração que busca o desenvolvimento. Então, quando a gente levanta as pesquisas, até a Angélica falou do relatório da Udemy, né, que saiu recente, ele traz que 94% desses jovens da geração Z estudam semanalmente, e mais de 50% reserva pelo menos 5 horas do seu dia para aprender. Então, a flexibilidade para eles acaba sendo importante porque eles querem essa busca constante por aprender de assuntos que interessem a eles, tá? Então, não necessariamente, quando a gente fala de estudo, a gente pensa, mas ele não está estudando aquilo, mas às vezes ele está estudando um assunto que é interessante. Ele se interessa por investimento, então ele está entendendo melhor desse mercado financeiro, e a flexibilidade de horário pode ser interessante porque ele encaixa ali na agenda dele esse horário de estudo. A transparência é muito importante para esse jovem, tá? Ele tende que ele precisa entender o que está acontecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de explicar para ele o propósito do trabalho dele, isso é realmente muito importante. Então, se ele está ali, né, de repente, ele trabalha numa máquina ali, ele está apertando o parafuso o dia inteiro, mas ele não sabe por que ele está apertando aquele parafuso, aquilo vai cansar. E às vezes ele fica ali uma semana, um mês, 2 meses e ele sai, porque ele vai para um trabalho que ele entende que tem um propósito melhor para ele. Ou ele até vai por outros motivos, salário, benefício e tal, porque ele entende que vai ganhar, mas também porque ele não sentiu propósito ali, né? Talvez o salário nem seja o mais importante para essa geração. Então, é bastante importante a gente mostrar para eles qual que é o sentido daquele que ele está fazendo, né? Se ele não apertar aquele parafuso, né? Se ele não apertar aquele botão daquela máquina, o que vai acontecer lá na frente? Onde para, né? Eu trabalho numa empresa que trabalha aí com equipamentos para a parte florestal, né? Para corte de árvore, etc. Se a gente olhar num primeiro momento, isso para eles pode ser visto de uma forma bem negativa, porque está trabalhando com equipamentos que vão cortar árvores e não sei o quê, mas se eu explicar o todo do processo, para que corta, né? Para onde vai esse produto que a gente está produzindo, que tipo de máquina, quem compra, por que compra, e ele entender o todo ali do sistema, ele vai fazer aquele trabalho com muito mais propósito e provavelmente ele vai ficar por muito mais tempo na empresa. O feedback constante é muito importante, eles querem entender se eles estão sendo se eles estão indo bem, se não estão, onde eles podem melhorar, tá? Então, é importante a gente fazer, é claro que sempre de forma estruturada, como a Angélica comentou, é importante fazer, sim, os feedbacks negativos não, né? Construtivos, explicando ali onde ele tem que melhorar, e os feedbacks positivos também é muito importante, porque o reconhecimento para eles é algo interessante, que até entre esse case que eu comentei da empresa, né, que pagou a mentoria e tudo mais. Então, é bastante importante a gente deixá-los na mesma página, né? Como que eu estou sentindo o seu trabalho, ouvi-los também, eles gostam disso, essa troca é muito importante para eles. Acho que a palavra que define essa geração hoje é conexão, né? Eles estão conectados com o mundo, mas eles também querem se conectar com a gente, com os ambientes onde eles estão. E isso é bastante visível, né, nessa geração. E o investimento em crescimento, então a gente já falou, né? Por mais que eles tenham uma característica de olhar muito para o hoje, eles querem ganhar bem. Então, eles querem investir sempre em melhorias. Então, essa questão do plano de carreira estruturado, de mostrar onde ele pode chegar, de mostrar o que é esperado deles, onde eles podem, quais são os caminhos que eles podem percorrer dentro da empresa, né? Quais são as possibilidades, isso é bem importante, tá? A gente precisa deixar isso muito claro. Não é fácil, por isso que eu falei, é muito mais trabalhoso gerir hoje, né, vocês que são líderes agora, do que já foi no passado, né, porque é trabalhoso gerir, vai ser bem trabalhoso gerir essa geração aqui dentro das empresas, a gente sabe disso, né, que muitas vezes tem normas e tudo mais, que às vezes a gente não consegue mudar, né, mas a gente vai adaptando aí para essa nova realidade. Que ferramentas práticas que vocês podem usar, né, que a gente percebe que tem dado resultado pelos cases que a gente escuta e pelo que a gente vem ouvindo.
Os programas de shadowing, então, é quando a gente coloca o jovem para observar o líder por um período, né? De repente, aquele jovem que não está tão engajado, que você sente que, né, não está indo tão bem, às vezes um estagiário que você contratou que brilhou os olhos na seleção, mas de repente no dia a dia não está indo, né? De repente, fazer um programa desse pode ser interessante, mostrar para ele o trabalho do líder, deixar ele observar por um tempo, uma semana, não precisa ser muito tempo, mas ele vai se sentir parte, ele vai entender o que esse líder faz, ele vai entender quais são as implicações do trabalho dele ali, e de repente ele consegue ver o propósito daquilo que ele está fazendo, ver o propósito do trabalho da empresa, e se engajar realmente naquela companhia, né? Então, essa é uma das técnicas. Outra oportunidade, outra ferramenta, né, são os microprojetos. Então, vocês podem entregar um projeto que tem a ver com eles. Então, a Angélica mesmo trouxe, né, eles são muito tecnológicos, eles entendem de várias ferramentas, eles são tão antenados, sabem diversas coisas que estão acontecendo por aí, talvez até mais que a gente. Deixar, né, trazer esses projetos para eles. Olha, eu tenho um projeto aqui que é um desafio, você topa? Entrega para ele, né, vamos supervisionar, claro, né, a gente não pode deixar só o projeto, mas com uma certa autonomia, né, então define um prazo, um cronograma, que dias da semana você vai conversar com ele a respeito desse projeto, quando ele tem que te dar feedback, se tem relatório para apresentar, então deixar esse projeto estruturado de uma forma que ele possa trabalhar com uma certa autonomia, mas que ele também te dê um reporte semanal, a cada 3 dias, para você entender em que ponto está. Também não dá para a gente deixar o projeto só na mão dele, até porque provavelmente é uma pessoa que vocês estão formando, então não dá para deixar sem supervisão. Mas com uma certa autonomia, uma dose de autonomia é importante para eles sentirem que eles conseguem fazer, né, que eles estão sendo valorizados naquele ambiente, porque uma das coisas que a gente escuta muito em seleção, às vezes dos jovens, mas por que você saiu dessa empresa? Porque eu não tinha autonomia, porque eu não podia fazer nada, porque eu não tinha flexibilidade. Então, a flexibilidade, ela pode vir nesse sentido aqui também, de dar um pouco de autonomia no trabalho que eles estão fazendo, né? Outra coisa que é bem interessante são as plataformas de educação, né? Então, muitas vezes a gente traz aqui nos processos de avaliação de desempenho, as empresas acabam trazendo uma biblioteca de conteúdo, onde ela deixa ali uma curadoria de temas, onde esse jovem pode se desenvolver de forma autônoma, né? Ele entra lá, ele vê os assuntos que tem interesse e ele vai se formando ali dentro da ferramenta da empresa mesmo, tá? Então, isso pode ser interessante. Outras possibilidades, né? As trilhas de carreira, né? Então, as empresas normalmente têm isso já desenhado. Quais são as possibilidades de carreira dentro da empresa? Isso é interessante, a gente já até falou um pouquinho sobre isso. As conversas sobre carreira, então sentar com o jovem, entender qual é a expectativa dele, para onde ele quer ir, de vez em quando fazer esse bate-papo, mesmo que não seja um momento ali de feedback oficial da empresa, fazer esses bate-papos, às vezes no almoço e tudo mais, para entender, né, quais as expectativas, para onde ele quer ir, porque a gente também percebe muito isso, né, às vezes eles estão estudando, vão para uma empresa, aí entende que ali está sendo subaproveitado, aí ele quer sair, e muitas vezes porque não tem essa visualização de para onde ele pode ir. Eu vi um case recente de um gestor, ele comentou que contratou um estagiário, assim, muito bom, era uma pessoa que já tinha, não tinha experiência ainda, né, na área, ele tinha experiência de área financeira, mas estava fazendo um curso para engenharia. E aí foi contratado para estagiar na área ali da empresa, né, na área do cliente, na área do meu cliente, lá de testes de engenharia, e ele se sentiu subaproveitado. Por quê? Porque no começo do estágio, ele fazia montagem de máquina, montar os testes, ele precisava entender como funcionava aquela montagem de testes, para depois, futuramente, ir para a parte de relatórios, mais o que ele queria quando ele chegou, ele já queria fazer os relatórios. A gente percebe muito isso, porque eles já são ansiosos, né? Então eles já querem chegar fazendo um relatório. Mas não, ele precisa aprender como funciona a primeira parte, que é mais operacional. E ele foi desmotivando. Então, uma pessoa muito boa, mas que em 2 meses ele já não queria mais, ele já se percebia que ele tinha desanimado. E aí ele sentou com ele, entendeu o que estava acontecendo e aí explicou: olha, mas isso aqui que você está fazendo é importante porque você vai fazer lá na frente. E aí ele entendeu que tinha um caminho a percorrer. Então, quando ele entendeu isso, aí começou a fluir. Mas qual foi a falha, né, desse gestor que comentou isso comigo no início? Foi não ter sentado com esse jovem no princípio e explicado para ele: ó, o seu trabalho como estagiário vai ser isso, 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 mas antes de você fazer isso aqui, você precisa entender o operacional da máquina, e por isso você vai ter que montar o teste junto com o técnico, entender como funciona a montagem do teste é importante. Então, essas conversas sobre carreira, elas são importantes, né? E aí ele conseguiu entender qual era o fluxo e qual era o caminho que ele tinha que percorrer ali. A mentoria reversa, que a Angélica já comentou, né?
A mentoria reversa, então, é pegar esse jovem Gen Z e colocá-lo para treinar, entre aspas, as pessoas que são de outras gerações, né? Colocar ele para trocar. É sempre importante, né? Porque ele tem um conhecimento que os mais velhos não têm, né? Então, assim, e aí acaba um ensinando o outro, e isso faz sentido. Você, só voltando um pouquinho na questão de criar rituais, né? Acho que quando eu saí, acho que você saiu antes de mim da empresa que a gente trabalhou juntas, eles implantaram esse café com o presidente. Isso. Então, uma vez por mês tinha o café com o presidente e eram pessoas diversificadas, assim, de vários departamentos que se juntavam naquela manhã, uma vez por mês, para falar o que fazia, como fazia, falava para o presidente o que achava que precisava melhorar. Então, era aquele cafezão bem gostoso, assim, bem descontraído, era um bate-papo bem gostoso, e que a gente passou a aprender o que os outros departamentos e as dificuldades dos outros departamentos que tinham a ver com a gente, tipo assim, a gente fazia processo seletivo, mas o meu processo, ele termina na hora da contratação, na hora da aprovação do candidato. Depois que aprovou, vai para o departamento pessoal. Quais são as dores desse departamento pessoal que eu, enquanto seleção, não fiz a minha tarefa de casa e passei o processo incompleto para aquele departamento? Então, e assim vice-versa, tipo assim, o contábil com o fiscal, que se conversa muito. Então, as pessoas foram para esse café e isso acabou melhorando até a comunicação entre departamentos, e as pessoas passaram a se dar melhor, a se relacionar melhor, porque um começou a entender a dor do outro, né? E isso é fundamental, né? Então, eu acho que esse momento de comunhão, né, num café da manhã, uma vez por mês que você faça, eu acho que não, né, uma hora que você tira lá a pessoa do trabalho dela, não vai prejudicar tanto, e eu acho que o ganho disso é muito grande. Mas ganha em produtividade também, né? Exatamente. E falando dessa nova geração também, a Maísa está no grupo agora, ela acabou de entrar. Ela vai lembrar disso. Quando eu coordenei, né, o projeto de jovens, a gente tinha um espaço lá na empresa um espaço enorme, e que era vazio, não prestava para nada. E aí a gente pensou o que a gente fez? A gente delegou para esses jovens fazer um projeto de uma área de convivência. E aí eles se dedicaram tanto a isso, porque eles ficavam o dia inteiro lá, assim como nós também, e não tínhamos um espaço para descanso. Então, esse projeto foi muito importante, assim, porque a gente viu a criatividade aflorar, a autonomia deles, a felicidade deles em desenvolver um projeto que seria de utilização para toda a empresa, para todos da empresa, um espaço de descanso, e vocês não têm ideia dos projetos que vieram, né, porque eles se dividiram em grupos e cada grupo pensou de uma forma. Então, assim, um era melhor que o outro, né? Uhum. Então, a gente não chegou a implantar, não deu tempo de implantar, a gente saiu antes, mas, assim, o que eu falo é a forma como eles trabalharam arduamente para entregar esse projeto que fazia sentido para todos, né? Todos iam se beneficiar de um espaço de convivência bem bacana lá na empresa, foi bem legal. Então, falando dessa questão de ter propósito, de ter um projeto que enfim, eles vão ver sentido e, de fato, eles vão se dedicar. Foi muito lindo, assim, de ver como eles se engajaram nesse projeto, né, os resultados que vieram. Ainda falando dos rituais de conexão, né? Eu já vi as perguntas, tá? Do Paulo e da Verônica, já vou responder vocês. Falando aí dos rituais de conexão ainda, né? Existem várias formas de fazer ritual de conexão, né? Podem ser reuniões com a equipe toda, podem ser, como a Angélica falou, café com o presidente, café com diretoria, café com o gerente da área, enfim, vocês podem pensar formas de fazer. Eu trabalhei numa empresa, não a mesma empresa que a Angélica, nós trabalhamos juntas, mas não nessa empresa. Trabalhei numa outra empresa antes, que a gente tinha uma vez no mês o café com o presidente, mas ele tinha esse café, a gente tinha esse café nesse formato que ela falou, que onde eram 10 pessoas ali, que se juntavam numa sala de reunião e faziam o café com o presidente, mas a gente tinha uma vez no mês que era um café com a fábrica toda. Então, era um cafezão, assim, fazia no restaurante da empresa, comprava um café diferente, suco, pão de queijo, enfim, fazia um cafezão para todo mundo, tinha um horário certo. Nesse dia, o presidente vinha, ele contava um pouquinho ali como que estava a empresa e tudo mais, e aí tinha um momento de interação, né? Então, depois que ele falava ali, que era bem breve, era coisa de 10, 15 minutinhos, ele não se estendia. Aí ele tinha a oportunidade de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas das áreas interagiam, então era muito legal, porque isso cria conexão.
né, que é uma das coisas que a gente falou que esses jovens valorizam muito, né? Então, existem várias formas de fazer os rituais de conexão, não necessariamente precisa ser nesse formato que a gente falou, né? Mas existem outras possibilidades aí de vocês criarem conexão com esses jovens nesse formato de ouvi-los, de entender como que eles estão para além do ambiente de trabalho, né? As conversas de reconhecimento, que a gente já falou também, que é bem importante, dos objetivos da empresa, né? Que aí esse café com o diretor até pode ser um momento aí dele trazer esses objetivos da companhia. E aí, então, qual que é o checklist para a gente liderar a geração Z, né? É ouvir mais, né? Eles querem ser ouvidos. É atualizar a nossa linguagem. Então, muitas vezes a gente tem uma linguagem que para eles hoje é difícil de entender, os rituais de conexão, criar líderes que formem multiplicadores. Então, a nossa geração tem hoje a missão de formar esses jovens para nos substituir. Né? Por mais que às vezes a gente tenha dificuldade da retenção e tudo mais, a gente precisa identificar os talentos deles e começar a formar líderes que multipliquem. A partir do momento que começar, né, a vir líderes dessa geração, provavelmente vão ter outros engajados. E pedir ajuda, gente. Acho que pedir ajuda para o RH, pedir ajuda para outras áreas da empresa. Olha, estou com dificuldade nesse ponto, vamos sentar com eles, conversar e tudo mais. A gente precisa ter isso muito claro. Buscar uma mentoria, né? Eu acho que é o ideal, assim, né? Nesse momento de... É um ajudar o outro mesmo, né? De se dar as mãos e fazer uma mentoria, um brainstorming aí, um network, na verdade, com as lideranças de outras empresas, né? Bater esse papo, né? Eu acho que chamar para esse bate-papo para saber o que você está fazendo, né? O que você está fazendo que deu certo, né? Eu tô assim, eu acho que vale muito essa troca, né? Nesse momento que a gente está se redescobrindo, né? Se reinventando, né? Enquanto liderança. E a gente também, né? Eu tenho uma filha adolescente, então, assim, a gente tem dificuldades de entender a forma como eles pensam, o que eles gostam, como agora a nova que vocês devem ter visto na internet, né? Porque acho que todo mundo viu. A nova questão agora é que eles acham que CCLT é ruim. Né, porque eles vão ficar presos no espaço, porque eles não têm que cumprir 8 horas de trabalho, tem que pegar ônibus. Então, a gente precisa desmistificar essa questão de que o CLT é ruim para eles. Né? E a gente só vai desmistificar mudando a forma de trabalhar com eles dentro das empresas. Assim como o home office, né? Tipo, eles prezam muito por essa qualidade de vida, de não ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Então, a gente está, né, também com uma empresa voltados para a tecnologia, que exige que nesse período, né, da empresa, todos trabalham 100% presencial. Na tecnologia, isso é algo surreal, eles não querem, né? Então, é um grande desafio para nós, né, trazer talentos, né, buscar talentos, rantear isso, e trazer essa geração que é nova, né? O pessoal de tecnologia, a gente tem aí pessoas com 30, 32, 35 já na liderança, né? Já são gerentes, né? Assim, de uma área de tecnologia, e eles fazem parte dessa geração. Então, é um grande desafio, né? Engajar e trazê-los. Sim. E aí, gente, a gente muitas vezes entende que é só as grandes empresas que vão conseguir fazer isso, porque, né, tem um monte de programas. Eu tenho 2 cases, na verdade, que eu queria trazer para vocês de liderança de grandes empresas, mas depois eu vou trazer um pouquinho aí do que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, tá? A Microsoft, né? Então, hoje ela é vista como uma empresa que tem muitos programas de diversidade e inclusão, e isso engaja o Gen Z, porque ele vê aquela cultura inclusiva aberta, né? E aberta a ideias, a opiniões que ele pode falar, que ele pode se colocar. Ele tem os programas estruturados de desenvolvimento, então ele entende quais são as possibilidades dele ali dentro e a flexibilidade do trabalho, né? Então, isso atrai esse jovem. Então, os programas de estágio e trainee deles são muito concorridos, porque inclui mentoria, networking, projetos desafiadores, e isso é o que mobiliza esse jovem. E a Salesforce, né? Acho que o case deles é bem interessante. Eles têm um programa que eles destinam 1% do capital, 1% do tempo dos funcionários e 1% dos produtos para causas sociais. E isso é bem bacana, né? Porque a gente não está falando aqui só de reter esse jovem através de promoção e tudo mais, eu já vou entrar nessa seara aí. Porque tem um impacto social, né? E para esse jovem isso é importante, né? Um ambiente que contribua para o mundo onde ele está vivendo, que valorize diversidade, que tem um ambiente colaborativo. Isso é importante para eles. Então, são empresas que muitas vezes acabam trazendo ideias do que a gente pode fazer dentro das nossas, mesmo não sendo uma grande companhia, né? Então,
quais são, né, as estratégias para engajar esses jovens, né? Quais são as possibilidades, né? É trazer propósito para aquilo que eles estão fazendo, como a gente falou, trazer flexibilidade dentro do possível, né? A gente sabe que nem toda empresa tem home office, como a Angélica comentou, nem toda empresa tem flexibilidade de horário, mas o que eu consigo fazer para deixar o trabalho dele um pouco mais flexível, que ele se sinta um pouco mais de autonomia, né? Fazer os feedbacks, como a gente comentou, trazer um ambiente positivo para eles, isso é importante, e o desenvolvimento de carreira, né? Então, o propósito é manter essa comunicação clara, né? Mesmo sem grandes mesmo sem grandes campanhas dentro da empresa, nem sempre o RH vai ter tempo de fazer isso, nem sempre o líder vai ter tempo de fazer isso, mas comunicar para eles no dia a dia ali como o trabalho impacta o cliente, como o atendimento telefônico faz a diferença, né? Não interessa se ele faz um trabalho lá na engenharia ou se é a pessoa que fica na recepção. O trabalho dele tem um impacto no cliente, um impacto dentro da companhia, e ele precisa entender isso, né? Então, deixar ele na mesma página, né? Muitas vezes para a gente as coisas são muito óbvias, mas o óbvio precisa ser dito também para essa geração. Para eles, às vezes, não é tão óbvio. A gente precisa treinar, trazer isso, né? Fazer essa construção, tá? As outras coisas a gente acabou já falando, né? Então não vou me estender mais por aqui, porque acho que a gente já falou bastante dessa questão da tecnologia, do ambiente positivo, do feedback e tudo mais, né? Oferecer treinamentos, acho que é interessante, dentro da empresa mesmo, vocês podem fazer programas de treinamento, treinamentos onde o próprio colaborador treina outros, né? Então, fazer essa troca de conhecimento dentro da companhia, isso vai reter, isso vai motivar. E vocês podem também usar as tecnologias aí de curto prazo para que vocês possam, de baixo custo, perdão, para que vocês possam melhorar a comunicação com esses jovens. Ok? E aí, o Paulo trouxe uma questão assim, ó, se é tudo muito a curto prazo, como engajar essa geração para conseguir o resultado da empresa? Isso fica muito complicado para o líder. Sim, como a gente comentou, é uma geração mais difícil de reter, de gerir, porque eles precisam de uma atenção maior, né? Acho que eles demandam mais da gente, né? De nós enquanto líderes, de nós enquanto RHs e tudo mais. Então, o que é importante, Paulo? Até a Verônica colocou, exato, é muito difícil lidar com a ansiedade em promoção. Sim, né? Eu acho que eles têm uma expectativa muito grande em ter promoções rápidas, porque eles querem uma carreira meteórica, e a gente sabe que essa não é a realidade das empresas, que existe todo um plano de carreira, existe um budget, e por isso essas conversas de valor, onde a gente deixa claro para eles qual que é o objetivo, quanto tempo ele vai levar para chegar ali e tudo mais, elas são importantes. Agora, como que eu vou reter? Então, se eu não posso promover no tempo deles? Entrando com essas outras alternativas, trazendo desafios dentro da posição onde ele está, né? Então, eu posso entregar um projeto para ele, de repente eu posso fazer um job rotation ali dentro da equipe, onde ele vai aprender coisa diferente do que ele fez até agora, né? Então, trazer para eles outras formas deles aprenderem e mostrar que eles estão se desenvolvendo, mesmo que ele não seja promovido necessariamente, né? Reconhecer de outras formas, então reconhecer numa conversa, né? Fazer um café da manhã com a equipe e vocês conseguirem mostrar, né, que ele vai ser, que ele está sendo reconhecido ali, de repente fazer uma coisa pequena mesmo, mas só para vocês mostrarem essa conexão, que você se importa e tudo mais. Muitas vezes não vai ser o valor ou a promoção que vai fazer a diferença, mas a forma como esse reconhecimento está sendo feito também vai fazer com que ele seja, com que vocês consigam reter, né? A flexibilidade que a gente comentou, da comunicação, da autonomia, tudo isso é um conjunto de fatores que eu acho que ajuda a reter esse jovem. Pode falar, Angélica. Então, eu queria só colocar o que um gestor me falou a semana passada, que estava acompanhando algumas entrevistas, né? E aí, assim, a menina, de fato, a candidata, ela foi super bem na entrevista, ela respondeu todos os cases que ele colocou para ela respondeu, só que qual que era o olhar desse gestor para ela? Ela era muito nova e, assim, ela se preparou para fazer a entrevista, mas ela não tinha horas de voo. Eu achei muito interessante a forma como ele colocou. Ela não tinha bagagem, né? Ela sabia responder as perguntas, porque, de repente, ela ensaiou, treinou, estava muito afiada, mas o gestor percebeu por quê? Porque ele tem horas de voo naquela área e percebeu que, de fato, ela até tinha um conhecimento, mas ela não estava numa posição sênior que ele precisava. Então, eu acho que isso é importante também o gestor passar. Quando ela sabe que ela tem um potencial para desenvolver, mas que ela não está no sênior ainda, ela está no pleno, ele até se prontificou
Ela foi para a segunda fase, ela vai ser avaliada, mas ela não vai entrar como uma sênior, ela vai entrar como um pleno, que ela é, de fato. Então, por exemplo, se eu quero ser, né, estou treinando para ser piloto, estou estudando para ser piloto, o piloto não tem que ter horas de voo para ele poder pegar um avião e pilotar? É a mesma coisa. Então, assim, ele sabe que ele tem que ter aquela quantidade de horas de voo para poder assumir como um comandante de um avião, de um Boeing, sei lá o que, ele vai passando de fase, então, para ele, aquele plano de carreira está muito claro, ele precisa saber, então é a mesma coisa com qualquer pessoa da nossa equipe, não só com o Gen Z, né, mas o Gen Z ele vai te cobrar mais disso, então essa transparência de mostrar para ele, ou de repente dar tarefas que para mostrar até que, olha, faltou um pouco de senioridade nisso, ou naquilo, naquela ferramenta, num Excel, num aplicativo, numa ferramenta, num sistema que vocês têm, e ele acha que ele está pronto, mas de repente ele não está, você pode colocar ele à prova, né? E aí ele mesmo vai sentir que ele não tem essa capacitação ainda para sentar naquela cadeira, né? Então, eu acho que essas experiências que você vai fazendo e vai delegando a responsabilidade, vai fazer com que ele entenda o que ele precisa ser, o que ele precisa ter para ocupar aquela cadeira, ele precisa ter mais maturidade, ter mais horas de voo, entende? Então, eu acho que isso é ser transparente, é você, de fato, ir moldando ele e sendo transparente em relação à trajetória dele, né? Ao plano de carreira que ele tem dentro daquela empresa, porque muitas vezes ele quer, mas ele não é capaz ainda, né? E aí mostrar para ele, através de desafios e de projetos, que faltou ainda essas horas de voo para que ele completasse aquele projeto com excelência. Não sei, é uma dica também, né? É uma alternativa também, bacana, legal, muito legal a analogia que ele fez. Uma outra questão que eu acho que também tem que ficar claro para a gente, é claro que é uma geração que é ainda muito impulsiva, né? Então pode ser que a gente faça tudo isso, que a gente dê esse feedback que a Angélica comentou e tudo mais, e que a pessoa tenha uma reação negativa, né? Porque ele entende que às vezes, não, mas então para mim não dá, eu não quero esperar, eu não quero ficar muito tempo, e ele queira sair. Gente, isso ainda vai acontecer, porque eles são muito novos ainda, né? Então, eu acredito que a partir do momento que as experiências forem vindo, vai chegar a maturidade também para eles. Acho que a gente tem que fazer o nosso papel de tentar ter e tudo mais, mas vão ter aqueles que, mesmo com tudo que a gente fizer, não vão se adaptar, não vão querer, porque querem um crescimento rápido e não vão permanecer, né? Mas o que a gente tem visto é que as empresas que conseguem implementar algumas dessas ações, ou muitas dessas ações, são as que mais retêm esse público, são aquelas que brilham os olhos. É o Google, é o Spotify, porque tem um ambiente inovador. De repente, implantar um programa ali de inovação, onde eles possam sugerir ideias dentro do departamento, pode ser interessante, onde ele se sinta ouvido, onde ele se sinta participante da estratégia daquela área, mesmo que não promovido. Então, podem ser alternativas onde vocês mostrem para eles que eles fazem parte. Esse reconhecimento da importância do jovem ali, dessa geração ali, para eles é muito importante também. Né? Esse fazer parte é importante para eles. Sim. Tudo bem, acho que estendemos aí um pouquinho, mas se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, trazer mais alguma situação, acho que a gente pode esclarecer aí para vocês. Ficou tudo claro? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, acho que encerramos. Podemos encerrar. Obrigada, Paulo. Foi muito bacana bater esse papo com vocês aqui também. Bom, ficam os nossos contatos, né? A gente pretende trazer mais conteúdos desse tipo aqui para vocês. A gente sempre traz no Instagram, no LinkedIn, mas a ideia é fazer mais sobre esses assuntos aí que são os nossos assuntos atuais e os desafios, né, de todas as empresas no momento, né? Vai ficar gravado, dá para rever, né? Dá para passar para alguém. Dá para passar para alguém. E isso vai ficar gravado no YouTube, tá? Obrigada, gente, pela participação. Obrigada. Tá? Desejo sucesso aí na liderança, não só com o Gen Z, mas com, né, toda a complexidade aí de pessoas dentro da equipe, né? Que vocês consigam aí atingir os objetivos de vocês, viu? Que a gente possa ter ajudado, né? Sim, sim. Espero que as dicas tenham ajudado vocês, que vocês possam utilizar aí no dia a dia, tá bom? Muito obrigada pela presença, gente. Ótimo dia a todos. Parabéns. Tchau, gente. Obrigada.